Bom dia. Vocês estão visualizando direito aí o slide, a tela inteira? Sim, professora. Você pode clicar já nesse botão ocultar para não ficar essa barrinha aparecendo. Ah, tá ok. Aí, show. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom dia, né? Já queria também parabenizar aos que tiveram a iniciativa de tornar esse evento online uma realidade, né? Toda a equipe desse grande evento. E também parabenizar esses alunos corajosos aí que, em plena uma pandemia, estão adquirindo conhecimento, né? Então, isso daí é muito louvável. Aqui, nessa jornada, eu trouxe um tema bem polêmico, né? Que a gente vai tentar esclarecer um pouco com relação à cloroquina e seu derivado, né? Que é a hidroxicloroquina, que é o mais aí famoso em relação à Covid-19, e tentar responder essa pergunta em parte, né? Que é uma pergunta um tanto quanto difícil de ser respondida até então. A cloroquina é um potencial medicamento antiviral no combate à Covid-19? Então, é a pergunta que não quer calar, né, pessoal? Então, se tem uma polêmica para a gente finalizar essa jornada, tá ok? Então, vamos iniciar. Nessa jornada, eu achei interessante trazer alguns conteúdos para a gente tentar responder, em parte, essa pergunta, né? Então, será abordado as características gerais da Covid-19, que é a doença em si, né? Eu vou falar um pouco sobre as formas clínicas, sobre o curso da doença. Também será abordado a estrutura e replicação do agente infeccioso, que é o SARS-CoV-2, né? Então, vou falar sobre todo esse processo de como é que ele se fixa, como é que ocorre toda essa replicação, essa reprodução do vírus no interior da célula-alvo. Também irei apresentar as características farmacológicas da cloroquina. Isso é o derivado, como eu falei, principal, a hidroxicloroquina. A gente vai comentar um pouco, eu vou comentar um pouco sobre alguns outros derivados, mas a gente vai se atentar mais à hidroxicloroquina, que teve resultados mais promissores nas pesquisas. Também será abordado a cloroquina e a hidroxicloroquina, claro, no contexto da Covid-19. Então, a partir desse conhecimento, a gente vai tentar esclarecer um pouco essa pergunta, tema da palestra de hoje, tá ok? Então, vamos lá, vamos iniciar falando sobre a doença, né? A Covid-19. Então, a Covid-19, ela foi inicialmente identificada em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, na China. Então, ela foi identificada na China, tá ok? Esse nome da doença, né, Covid-19, ele vem de um termo em inglês, Coronavirus Disease 2019, ou seja, uma doença causada por um coronavírus em 2019, tá ok? E o que vem a ser coronavírus? Né? Coronavírus são vírus pertencentes à família Coronaviridae, certo? Essa família, ela tem como característica as proteínas dispersas na sua estrutura, como se fosse uma coroa. Por isso é coronavírus, tá ok? E no caso da Covid-19, um agente etiológico causador da doença vem a ser o SARS-CoV-2, também um termo que vem do inglês, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2. Eu tenho o SARS-CoV-2, que foi identificado em 2019 lá na China, e eu tenho também o SARS-CoV, que foi identificado em 2002, também na China. Ambos eles possuem uma similaridade filogenética em torno de 80%,
né? Por isso que algumas pesquisas, elas são realizadas com SARS-CoV e também são realizadas com o SARS-CoV-2, porque eles possuem essa proximidade. E aí, esse agente etiológico ocasionou essa doença lá em 2019 e acabou, né, alcançando fronteiras além das fronteiras lá da China, né, atingindo outros países, né, promovendo altas taxas de mortalidade. Ela tem em torno de, essa doença, uma taxa de mortalidade de 1,4, sendo que essa porcentagem, ela vai aumentar conforme o aumentar da idade, ou seja, em idosos, e também na presença de comorbidade, né? A tal ponto que, em março de 2020, a Covid-19 ela foi considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde. Então, foi uma expansão muito rápida dessa doença, né? Com relação à transmissão, pessoal, a transmissão ela é realizada através de gotículas aéreas ou fomites, que são as gotículas que ficam dispersas sobre a superfície, tá? E os sintomas mais comuns são febre, tosse não produtiva e cansaço extremo, mas eu posso também ter a perda do paladar, também a perda do olfato, podendo ocorrer dificuldades respiratórias e, em algumas situações mais graves, evoluir para uma síndrome respiratória aguda, né, que pode ser fatal. Então, esses são os sintomas mais prevalentes, tá, que pode evoluir para um quadro mais grave e ser fatal, levando à morte. Com relação à classificação clínica, né, de acordo com o grupo Força Colaborativa Covid-19 no Brasil, né, onde tem vários especialistas, eles classificaram a doença em 4 formas clínicas, sendo a primeira, que são os indivíduos que apresentam a sorologia positiva para o SARS-CoV-2, mas não apresentam sintoma nenhum. Então, são classificados assintomáticos. Em seguida, eu tenho os indivíduos que, quando acometido pela doença, eles desenvolvem a forma leve a moderada, né? Esse grupo, essa forma clínica, ela é característica por sintomas comuns de gripe, ou seja, sintomas inespecíficos, não são sintomas específicos da doença. Eu tenho lá tosse, eu tenho a febre, eu tenho a mialgia, eu tenho fadiga, e também eu posso ter algumas alterações gastrointestinais. Também nós temos a forma clínica grave. Aí já se agrava um pouco o quadro, onde eu já tenho uma infecção respiratória, eu já tenho uma hipoxemia, eu tenho uma saturação de oxigênio menor que 93%, e já há necessidade aí do indivíduo acometido ser hospitalizado, né? Então, vai se agravando a forma clínica da doença. E, por fim, eu tenho a forma crítica. Nessa forma crítica, o indivíduo, ele apresenta toda a forma grave mais acentuada, ele apresenta taquipneia, dispneia, apresenta também a saturação de oxigênio menor que 93%, tem a necessidade de uma ventilação mecânica, pode ter um choque séptico, né, e evoluir para a forma fatal, levando o indivíduo à morte. Então, tem essas 4 formas clínicas. Então, já começa aí a peculiaridade dessa doença, né? As complicações dessa doença. Com relação ao curso da doença, pessoal, eu trouxe essa imagem, que eu acredito que fique bem claro para vocês, com relação a esse curso da doença. Ela é dividida em 4 fases, quando o indivíduo ele vai do contato com o agente infeccioso até a recuperação, né? Passando pela fase leve, aguda, e pela fase pró-inflamatória. Então, vamos para a primeira fase, que é a fase onde ocorre a incubação do vírus, né? Essa fase, ela se estende
do momento em que o indivíduo ele teve contato com o agente infeccioso até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas da doença, certo? Ela tem uma mediana em torno de 5,1 dias, como a gente observa aqui nesse gráfico, fica mais evidente esse gráfico abaixo, essa mediana. Em seguida, eu tenho a fase, que ela é uma fase leve aguda, né, que ela dura em torno de 5 a 10 dias. Essa fase aí, ela vai ser caracterizada, né, por sintomas não específicos da doença, onde eu tenho febre, eu vou ter a tosse seca, mialgia, fadiga, náuseas e também alguns relatos de diarreia, como eu falei, que tem alguns relatos de distúrbios gastrointestinais. Em seguida, eu tenho a fase onde ocorre a exacerbação da resposta inflamatória, que é a fase pró-inflamatória, onde o indivíduo que chega nessa fase, ele tem o desconforto da síndrome respiratória aguda. Ela é marcada por dispneia, taquipneia e hipoxemia. Ela vai durar em torno de dias ou então semanas. Isso daí vai depender muito da resposta do indivíduo diante a presença do agente infeccioso. Tá? E, por fim, nós temos a fase de recuperação. Essa fase de recuperação também vai depender, né, da severidade que o vírus teve no organismo da pessoa, dos danos ocasionados no organismo da pessoa e também da resposta do organismo em relação a esse vírus e a sua recuperação. Tá? Então, tem essas 4 fases da doença. Também traz um dado importante aqui, nessa figura, com relação à carga viral. Essa carga viral, ela é demonstrada nessas 3 linhas. Observe que o pico da carga viral, ele acontece em torno do início dos sintomas da doença, né? E eu tenho uma linha azul, uma linha cinza e uma linha vermelha. Essa linha azul, ela representa, né, a forma mais típica da doença, que é a forma leve a moderada. Né? Em seguida, eu tenho a forma grave, que ela ocorre em torno de 15%, e a forma crítica, que pode ser fatal, que ela ocorre em torno de 5%. Então, a de maior prevalência é essa que ocorre sintomas comuns de gripe. Observe que a carga viral, na forma mais típica da doença, ela é menor do que as formas fatal, né, e severa da doença. Então, a gente observa que eu tenho uma diferença na carga viral com relação às formas que acomete o indivíduo com a Covid-19. E outro detalhe que a gente observa é que ocorre uma diminuição, né, um declínio das linhas, né, com o passar do tempo, e esse declínio ele vai ser acentuado aqui no momento em que ocorre a soroconversão, em torno de 6 a 12 dias do início dos sintomas. É claro que, quando essa soroconversão é marcada pela produção de anticorpo, logo vou ter uma resposta específica contra os agentes infecciosos, e aí, consequente declínio da reprodução desses vírus, ok? Então, vocês observaram aí que eu tenho diferentes formas clínicas, eu tenho um curso, né, onde eu tenho diferentes momentos de carga viral, diferentes momentos de resposta inflamatória, né, diferentes características observadas em cada fase. Então, é uma doença que ela é bem complexa, né? Vamos agora passar para a estrutura do vírus. Né? A gente observa na figura que esse vírus, ele apresenta um formato bem, né, esférico, ele possui como material genético o RNA. Esse RNA, ele é um RNA de fita simples, né, e sentido positivo. Então, observe que esse RNA, esse material genético do vírus, ele é semelhante ao nosso RNA mensageiro. Tá? Também, nessa figura, ficam bem evidentes as proteínas estruturais.
o SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado, então ele tem a proteína E, também possui a glicoproteína S, que é a espícula. Essa espícula é muito importante, ela é um trímero, né? Muito importante no reconhecimento da célula-alvo. Essa espícula que vai se ligar ao receptor da célula-alvo, que é a ECA2, a enzima conversora da angiotensina 2. Também temos outra proteína estrutural da membrana, que é a proteína M, e também a proteína N. Essa proteína N, junto com o material genético, formam um nucleocapsídeo. Então, além dessas proteínas, eu tenho outras proteínas acessórias, proteínas que são importantes para o vírus, para a replicação do vírus, mas com relação à entrada do vírus, né, a glicoproteína S, ela é de grande importância, como a gente vai ver agora, na replicação e entrada do vírus. Essa figura aqui, pessoal, ela é uma figura que ela resume bem esse processo de entrada e replicação do vírus, mas ela não demonstra todos os detalhes. Nós já temos subetapas que não estão sendo demonstradas aqui nessa figura, ou seja, a gente tem que ter essa visão da complexidade, não só das características clínicas da doença, do curso da doença, mas também com relação a esse processo de replicação do vírus. E aí você já tem que ir pensando, como será que o medicamento ele pode ir atuando? Né? A gente já observou ali as características clínicas, e agora vamos observar aqui como é que deve ocorrer essa replicação e onde o medicamento ele pode atuar nesse processo. Então, você tem que ir observando a palestra, visualizando, tendo essa visão. Tá? Então, vamos lá começar. O vírus, ele vai se fixar inicialmente à membrana da célula-alvo, né? Ou seja, ele vai aderir. E essa adesão, ela ocorre através do reconhecimento do seu receptor, que no caso é a enzima conversora da angiotensina 2. Então, ele se liga, e aí eu tenho processos intermediários que não estão demonstrados nessa figura, que culminam com a entrada do vírus, tá? Esse vírus, ele acaba entrando na célula por meio de endocitose, formando um endossoma. Observe que ele está dentro do endossoma, né? E aí, outro passo que não está sendo demonstrado aqui, mas é importante destacar, que esse endossoma, contendo o vírus, né, o vírus ele precisa ser processado para poder liberar o seu material genético. E esse processamento, ele vai ser realizado com a ajuda de um lisossomo. Então, o lisossomo, ele vai se fusionar com o endossomo, formando um endolisossomo, e aí sim, o material genético do vírus, ele vai ser liberado. Vocês observaram que ele é dobradinho, né, o material genético do vírus. Então, quando ele é liberado, em seguida ele vai ser desenrolado para poder, assim, ocorrer a leitura desse material genético, né? E aí produzir as proteínas importantes para a replicação, tá? Então, essa tradução do material genético vai ocorrer nos ribossomos do retículo endoplasmático. Ok. Então, o material genético ele vai ser liberado, vai ser desdobrado, e em seguida ele vai servir para que ocorra a formação de uma fita negativa do material genético, ou seja, um molde do material genético. E a partir dessa fita negativa, né, o que se observou? Que ocorre a formação de outras RNAs subgenômicos, e esses RNAs subgenômicos é que vão dar origem à proteína. Como a gente observa aqui, a proteína S, a proteína E, a M, algumas proteínas estruturais e outras não estruturais. Além de também servir como molde para produzir mais material genético do vírus, no sentido positivo, para poder formar o vírus, né? Então, olha só essa peculiaridade.
Então, todo esse material genético, né, ele vai ser traduzido, ou seja, vai originar proteínas lá no gibossomo do retículo endoplasmático. Mas não é lá que ocorre a montagem do vírus, né? Lá ocorre a produção das proteínas, a produção também do material genético, né, que algumas literaturas citam que essa produção ocorre numa vesícula intermediária de dupla membrana, produzida pelo retículo endoplasmático, mas a montagem em si vai ocorrer no ambiente que ele é intermediário entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, que é um ambiente ERGIC. Tá? Então, ali é que vai acontecer a montagem do vírus. Só que o vírus, ele é montado ali, mas ele não sai ainda totalmente maduro. Então, desse ambiente intermediário, ocorre o brotamento do vírus em direção ao complexo de Golgi. E aí, sim, lá no complexo de Golgi é que ocorre essa maturação do vírus. E aí, esse vírus já formado, ele sai em vesículas, né, em direção à membrana celular e é liberado por exocitose. Então, são vários passos aqui onde, de repente, eu posso desenvolver um medicamento, tá ok? Bom, agora vamos passar a falar sobre as características do fármaco. Já falamos um pouco sobre a doença. É claro que eu tentei resumir, mas é algo mais complexo. Mas eu peguei os pontos principais ali para tentar fazer vocês visualizarem melhor, né, esse potencial ou não da cloroquina e hidroxicloroquina. Então, vamos agora para o fármaco em si. Temos aqui a cloroquina e a hidroxicloroquina, a estrutura. Agora, visualize bem como elas são muito semelhantes, né? A diferença aí, ela está com relação à hidroxicloroquina, que é o derivado da cloroquina, é nessa adição desse grupo hidroxila, né? E aí, devido a essa semelhança na estrutura dos dois medicamentos, muitos pesquisadores começaram a sugerir que eles iriam atuar de forma semelhante também, né? Outra característica é que todos os medicamentos, eles são chamados de 4 aminoquinolinas, porque eles possuem quinolinas, que são esses dois ciclos, né, com o heteroátomo, que no caso o heteroátomo aí é o nitrogênio, e são 4 aminoquinolinas por possuírem um grupo amina, lá na posição 4. Né? E outro detalhe interessante da cloroquina, da hidroxicloroquina, é que eles possuem um centro quiral, ou seja, eles têm isômeros. Os medicamentos que é administrado, eles são formados por mistura rancênica, né? Ou seja, ele tem o isômero R, o isômero S, e não se sabe exatamente qual seria o efeito de cada isômero, porque não se tem estudo dos isômeros isolados, tá? Então, de repente, pesquisas futuras, né, podem esclarecer isso melhor. Aqui abaixo, nós temos um quadro com os parâmetros farmacológicos, tá? Dos dois medicamentos. Observe aqui, com relação à biodisponibilidade, que eles possuem a faixa menor, né, igual, e a faixa maior com relação à cloroquina. Ou seja, o grau de absorção desse medicamento ele é maior com relação à cloroquina. Em seguida, nós temos o pico de concentração, né? Que é o tempo onde se alcança a concentração máxima após a administração do medicamento de forma oral. Então, observe que para a gente encontrar essa concentração máxima da hidroxicloroquina, ela leva em torno de 3 a 5 horas, né? Ou seja, demora mais.
Com relação à excreção, também são muito semelhantes, né? A maior porcentagem da excreção é via renal, mas eu posso ter também através de fezes, através do suor, tá? Com relação à meia-vida, que é a concentração, é o tempo de que o fármaco reduz a sua concentração à metade, observe que são idênticos, né? A faixa de tempo. Mas é um tempo considerável. O fármaco, ele permanece no nosso organismo em torno de 30 a 60 dias. E aí, alguns estudos em animais de farmacológicos, né, eles citam que essa meia-vida longa seja devido ao acúmulo da cloroquina e da hidroxicloroquina em alguns tecidos, certo? Como no rim, no pulmão, né? E com relação ao metabolismo, todos os dois são metabolizados com o citocromo P450. Vamos passar agora para a indicação de ambos os medicamentos, né? Nós temos aqui que, inicialmente, eles foram indicados para prevenção ou combate da malária, né? Mas ainda são utilizados, porém, com menos frequência, já foram desenvolvidos outros medicamentos, como a artemisina, a pirimetamina, se não me engano, a mefloquina também. Então, já foi diminuindo assim o uso, mas ainda é utilizado. Com maior frequência, eles são utilizados no tratamento da artrite reumatoide e lúpus eritematoso, doenças autoimunes, né? Com relação ao mecanismo de ação, né? A ação antimalárica, ela resulta do acúmulo do medicamento nos vacúolos digestivos dos plasmódios. Ou seja, ele vai elevar o pH, né? Eu não comentei, mas todos os dois medicamentos são bases fracas e possuem uma afinidade por ambientes ácidos, no caso do lisossomo. E aí, o que ele vai promover esse fármaco, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina? Vai elevar o pH do lisossomo e assim inibir a metabolização da hemoglobina, que é realizada pelo protozoário, né? Principalmente no que se diz respeito à polimerização do grupo M, né? Essa polimerização, se eu não tiver a hidroxicloroquina, ela vai beneficiar o parasita, porque o grupo M ele é tóxico para o protozoário, certo? Então, ao elevar o pH, impede com que ocorra essa polimerização e o grupo M ele fica agindo lá contra o protozoário. Adicionalmente, foi identificado a imunomodulação e efeitos anti-inflamatórios de ambos os medicamentos. Agora, observe que ele tem efeito imunomodulador, mas esses medicamentos eles não são imunossupressivos. Eles não apresentam grandes riscos de infecção, tá? Então, eles são imunomodulador, mas não são imunossupressivos. Então, essas são algumas características. Com relação aos efeitos adversos, né, os mais comuns são sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômito, desconforto abdominal. Os incomuns são insuficiência hepática, necrose epidêmica tóxica, a tão famosa, né, cardiotoxicidade, que é essa anormalidade no intervalo QT, a pigmentação ocular, que é menos frequente, né, e a miopatia associada à insuficiência respiratória. Raros, temos a urticária, né, a toxicidade ao ouvido e alguns efeitos neurológicos. Observe que esses efeitos adversos, que já foram identificados, foram identificados no uso do medicamento no combate a essas doenças já convencionadas, né, com relação ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina.
Com relação à Covid-19, a gente está conhecendo os efeitos adversos junto com a doença. Então, claro que a gente já tem em mente que promove esses efeitos, mas o indivíduo com uma outra doença é um outro caso, né? Pode ser que esses efeitos sejam mais pronunciados ou não, né? Então, ou podem ocorrer outros efeitos adversos. Então, a gente acaba conhecendo os efeitos desses medicamentos mediante a Covid-19 junto com a doença. Então, a partir desse conhecimento, né, do fármaco, com relação ao fármaco e a doença em si, a gente consegue visualizar melhor, né, como será que esse fármaco pode atuar no combate ao coronavírus. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês vários estudos. Claro que a gente já tem uma gama de estudos realizados, mas mesmo assim a gente tem áreas que são escassas. Então, aqui eu trouxe um pouco dos estudos in vitro, também eu trouxe um pouco dos estudos em animais, em humanos, até a decisão da Organização Mundial da Saúde, tá? Acredito que a partir dessa explanação anterior, vocês vão conseguir visualizar melhor qual foi a ideia dos pesquisadores em utilizar esse medicamento no combate ao coronavírus. Então, vamos lá. Aqui nessa tabela, pessoal, eu trouxe um pouco dos estudos realizados in vitro da atividade antiviral da cloroquina, né, e alguns derivados da cloroquina contra vários tipos de coronavírus, tá, ok? Então, vamos começar pela primeira coluna aqui. Na primeira coluna, eu tenho as drogas utilizadas. Eu tenho a cloroquina, que é o símbolo CQ. Eu tenho CQMP, que é a cloroquina monofosfato. Eu também tenho aqui a cloroquina difosfato, a amodiaquina, a hidroxicloroquina, que é o HCQ, a ferroquina, a hidroxiferroquina, tá ok? Então, são a cloroquina, a hidroxicloroquina e outros derivados. Na segunda coluna, nós temos os diferentes tipos de vírus, inclusive o nosso famoso SARS-CoV-2. Na terceira coluna, eu tenho as células utilizadas. Na quarta coluna, eu tenho aqui a concentração efetiva do fármaco para ele produzir 50% do seu efeito, tá? Eu tenho também aqui um índice, o SI, que é o índice de seletividade, que ele nos fornece o grau de citotoxicidade de determinada droga. Ele é um cálculo realizado com a concentração efetiva e a concentração tóxica, tá? Então, isso aqui já dá uma informação da citotoxicidade, já que a gente está falando de célula. E aqui, na coluna seguinte, nós temos aqui os principais achados, tá? E a gente observa que os principais achados, a maioria, né, é a diminuição da replicação viral. Então, eu tenho poucos estudos que não demonstram essa efetividade da replicação, mas a maioria demonstra que tanto a cloroquina quanto alguns seus derivados diminui essa replicação viral, são efetivos nessa diminuição da replicação. Na coluna seguinte, nós temos aqui os anos em que foram publicadas essas pesquisas, que vão de 1966, então observe que eu tenho estudos de 1966, até estudos atuais de 2020 com o nosso SARS-CoV, tá? E aqui é a numeração das referências no artigo de Reiche e colaboradores. Um artigo publicado em abril, tá? Mas eu trouxe também artigos mais recentes, mas aqui eu gostei que ele resume essa visão da ação da cloroquina e seus derivados diante do SARS-CoV-2. Então, vamos agora analisar
melhor com relação ao nosso SARS-CoV-2, tá? Observe aqui na coluna das drogas que eu tenho estudos que foram realizados com a cloroquina e com a hidroxicloroquina, tá? E a gente dá um salto aqui para a coluna dos achados, principais achados. E o que a gente observa? Que os dois medicamentos diminuíram a replicação viral, ou seja, foram efetivos nessa diminuição da replicação viral. E a gente vai aqui para a coluna da EC50. A gente observa que a hidroxicloroquina, ela apresenta uma concentração efetiva de 0,72 micromolar. Ela é menor dentre todas as pesquisas. Ou seja, a hidroxicloroquina, com pequenas concentrações, ela consegue inibir uma grande quantidade da replicação viral. Ou seja, no mesmo estudo foi analisado a hidroxicloroquina com a cloroquina. Então, em comparação à cloroquina, né, que já teve uma concentração maior, a hidroxicloroquina, ela, devido a essa concentração pequena e grande efeito, eles sugeriram que a hidroxicloroquina é mais potente, né, com relação à cloroquina. E a gente vai agora aqui para a coluna do índice de seletividade. Observe que a faixa desse índice, ela é maior na análise da cloroquina, quando a gente compara no mesmo estudo com a hidroxicloroquina, que possui uma faixa, um grau de citotoxicidade menor. Ou seja, a hidroxicloroquina, nesse estudo, apresentou menor toxicidade. Então, aí começou a surgir a ideia de que a hidroxicloroquina é mais potente e também o quê? Ela é menos tóxica. No artigo do Reichen, ele não citou outro detalhe, somente nessa pesquisa da referência 112. Aqui ele fala muito da inibição da replicação viral, mas tanto a cloroquina nessa referência 112 quanto a hidroxicloroquina, ela também foram efetivas, né, no uso na profilaxia da profilaxia da infecção. Ou seja, eles pegaram células, né, e pré-trataram com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. E aí, o que eles observaram? Que inibiu a infecção. Ou seja, eles sugeriram na pesquisa que todos os dois poderiam ser utilizados tanto em forma profilática, como também no tratamento da Covid-19. Né? Então, esse é um dado muito importante. Okay? E aí, vamos passar agora para os estudos em vivo. Tá? Os estudos em vivo, fica, na verdade, uma pergunta, porque a gente, sinceramente, nesse artigo, ele diz que é muito escasso os estudos em vivo, né? E que, com relação ao SARS-CoV, eu não encontrei. Se tiver, também é muito escasso, tá? E aí é difícil da gente estar fazendo uma análise, tá ok? Mas, mesmo assim, eu trouxe aqui a tabela demonstrando as pesquisas realizadas com o coronavírus em relação à cloroquina. Então, aqui nessa tabela eu tenho os grupos, né, de análise, que são, na primeira coluna, o grupo contendo os coronavírus e aqui os não coronavírus. Essa parte aqui é importante também, que a gente vai visualizar que a cloroquina tem efeito antiviral contra outros vírus. Também nós temos aqui as drogas. E observe que eu não tenho estudo relatando o uso da hidroxicloroquina em animais. Com relação à coluna do vírus, observe que eu não tenho estudo com o SARS-CoV-2, mas eu tenho com o SARS-CoV, que, como eu falei para vocês, ele possui uma similaridade filogenética de em torno de 70% com o 2. Aqui o tipo de modelo de estudo, né? Camundongos, gatos,
anticorpos, enfim. Aqui a dose, a rota de administração, e em seguida nós temos aqui os principais achados. A gente já observa que não tem um padrão com relação aos principais achados, como a gente observou lá na tabela dos achados em células. E aqui o ano de publicação. Então, a gente tem aqui publicações de 2019 e publicações mais antigas, mas eu até procurei, mas não achei pesquisas em animais relacionados ao SARS-CoV e à hidroxicloroquina, tá? Mas aí, vamos analisar essa tabela. Vamos iniciar aqui com a atividade em vivo, da cloroquina e alguns seus derivados contra o coronavírus. Então, a gente observa aqui, vamos pular aqui para a coluna dos principais achados. A gente observa aqui das 5 pesquisas envolvendo o coronavírus, né, apenas 2 foram efetivas, né? Então, a gente já começa a pensar, né? E com relação ao SARS-CoV, né, o achado foi que a fármaco que ele foi tolerado não foi muito tóxico, mas a ação não foi efetiva, né? Principalmente quando a gente olha aqui para a parte da cloroquina. Então, eu tive resultados excelentes em estudo em célula, mas quando eu parti para um organismo que é mais complexo, né? Eu já não tive essa resposta, mas aí são poucos estudos, né? Como eu falei para você, além daqueles estudos, já surgiram outros confirmando a atividade em célula. Agora, com relação a animais, praticamente eu não encontrei, né? E se tiver, como eu falei, são escassos. Então, eu tive êxito na célula e animais eu já não tive o êxito. Essa evolução de êxito em célula e não êxito também foi observado com relação à cloroquina e à influenza A, né? Somente esse subtipo H1N1 e H3N2 também não foi efetivo, mas eu tenho conhecimento que em células foi efetivo, tá? E aqui, no caso, já apresentou uma toxicidade ao organismo analisado. Agora, um detalhe importante, que a cloroquina, ela apresentou atividade para outro tipo de influenza, também apresentou atividade, efeito, né, contra o ebola e contra o Zika vírus. Ou seja, eu tenho aí a ação, né, da cloroquina contra outros tipos de vírus, né? Mas aí fica aquela pergunta, né? Por que não se fez análise em animais? Aí os pesquisadores, eu acredito que os pesquisadores, devido já ter conhecimento da droga, né, já ser muito utilizada lá contra a malária, no lúpus, né, e também na artrite reumatoide, enfim, se deu um salto, né, da pesquisa em células para a pesquisa em humanos. Também, diante do quadro que a gente está vivendo, de pandemia, eu acho que se optou, não tivemos tempo de fazer a pesquisa em animais. Então, fica mais essa dúvida aí na evolução da análise do coronavírus e uso da cloroquina. Ok? E aí, apesar de não se ter estudo em animais, e se ter essa análise em células promissora, né? Muitos pesquisadores começaram a propor o mecanismo de ação da hidroxicloroquina, principalmente, né? Já como vocês viram lá, que ela pareceu ser mais potente e também menos tóxico, né? Então, muitos pesquisadores começaram a propor o mecanismo de ação e a pesquisar, né, o seu efeito em células. E aqui eu tenho nessa figura, mais ou menos, algum dessas possíveis mecanismos de ação do vírus, tá?
Então, observe aqui, vamos começar aqui com a entrada do vírus. O vírus, ele vai se ligar ao receptor, certo? Mas, na presença da hidroxicloroquina, o que acontece? A hidroxicloroquina, ela impede a glicosilação da enzima conversora da angiotensina 2, né? E esse impedimento dessa glicosilação do receptor faz com que esse receptor não tenha muita afinidade pela espícula do vírus, ou seja, iria interromper aí nesse passo a entrada do vírus. Em seguida, nós temos aqui mais o mesmo pensamento da atividade antimalárica. Né? Lembra que eu falei para vocês no ciclo de replicação do vírus, que o vírus ele precisa expor o seu material genético. Isso vai acontecer através da formação de um endolisossomo. E a hidroxicloroquina, o que ela faz? Ela aumenta o pH do lisossomo. E isso vai culminar com a não liberação desse material genético, ou seja, impedindo com que ocorra essa replicação do vírus. Também, outro mecanismo de ação proposto seria através da via C-gás, que é uma via de sintetase. É a sintetase AMP cíclico, GMP cíclico, né? Que ela é ativada na presença do material genético do vírus, em que essa via, ela vai atuar através do estimulador de interferon, que é esse STING, é o estimulador de gene do interferon, e consequente, né, produção do interferon, que ele é importante para que ocorra o controle da infecção da doença. Também eu tenho aqui outro mecanismo proposto, seria a diminuição da afinidade dos receptores to-like pelo material genético do vírus e, consequente, inibição de resposta via citocinas L6, L12, interferon. Tá? Outro mecanismo seria através do aumento do pH das vesículas contendo o MHC classe 1, né, complexo de compatibilidade principal 1, e também o aumento do pH de endossomos, contendo já o MHC classe 2. E aí, impedindo, assim, a apresentação de antígeno e o recrutamento de células T e células B. Então, olha só, pessoal, eu tenho a hidroxicloroquina atuando ali na entrada, atuando aqui no início da replicação, e eu tenho a hidroxicloroquina atuando na inibição de uma resposta imunológica, né? Tanto afetando a imunidade inata quanto a adaptativa, já que eu não vou apresentar, né, o antígeno para recrutamento de células B, né, células T. Então, é meio complexo aí. Em qual momento, né, seria o ideal de utilizar esse medicamento? Que ele possui essa atividade antiviral e possui essa imunomodulação. Então, será que ele é interessante de usar? Em que momento? Né? E aí vieram, né, os estudos em humanos. Né? Os primeiros estudos em humanos, eles apresentaram bastante viés. Né? E aí foi se solicitando pesquisa de ensaios clínicos randomizados, e aí, nesse sentido de demonstrar melhor esses ensaios clínicos, Liu e colaboradores coletaram as principais pesquisas e realizaram uma análise, né, uma análise bem ressaltando os melhores artigos, né, e analisaram, discutindo não só com relação
à hidroxicloroquina, mas também com relação a outros medicamentos. Mas aqui eu só vou enfatizar com relação à hidroxicloroquina, tá ok? Então, ele pegou as melhores evidências e analisou, tá ok? Esse aqui é um artigo recente, é um artigo de junho, tá? Inclusive, essas pesquisas que eu vou mostrar agora para vocês, aqui nessa tabela, são pesquisas que também foram analisadas pelos experts lá da Organização Mundial da Saúde, e que essas pesquisas corroboraram com a decisão da Organização Mundial da Saúde. Então, vamos lá. Então, aqui nessa tabela, só tem os dados da análise da hidroxicloroquina. Na primeira coluna, tem aqui a referência. Na segunda coluna, eu tenho aqui o tipo de intervenção, né? A gente observa que as duas primeiras pesquisas tá bem detalhado, já que é um estudo RCT, que é um estudo de ensaio clínico randomizado, ou seja, um estudo de intervenção mesmo, né? Já as duas últimas pesquisas aqui são estudos observacionais. Então, não ocorre a intervenção. O que eles fazem? Eles pegam um grupo de pacientes e acompanham a evolução desse paciente. Eles não fazem a intervenção. Mas, mesmo assim, eles citam aqui o tipo de medicamento utilizado, né, a concentração, mas não está bem descrito como nos ensaios clínicos que têm esse objetivo de intervenção mesmo. Observe que na primeira pesquisa, eles utilizaram a hidroxicloroquina, 200 miligramas, 2 vezes ao dia, né, ou seja, ele ocorre uma ingestão de 400 miligramas no primeiro dia. Essa ingestão de 200 miligramas, ela se estende do primeiro dia até o 5º dia. É um pouco semelhante à posologia utilizada no Brasil. Pelo que eu tenho conhecimento, a maioria das pessoas, dos médicos, utilizam no primeiro dia 400 e no segundo dia já a metade dessa concentração. Mas isso aí vai variar de acordo com a característica clínica do paciente, a conduta do paciente, o protocolo do hospital que ele atua, enfim. A segunda pesquisa, eu já tenho aqui a utilização de uma dose de 1.200 miligramas durante os 3 primeiros dias, seguidos de doses de manutenção de 800 miligramas. E essa dose de manutenção, ela vai variar de acordo com a forma clínica do paciente. Já na pesquisa de corte, eu não tenho aqui os dados da concentração utilizada, e a outra pesquisa eu tenho que foi utilizada 600 miligramas por dia, mas não cita por quantos dias. Tá? O grupo comparado foi um grupo que não utilizou, aqui na terceira coluna, hidroxicloroquina. Os tipos de estudo, como eu falei para vocês, esses RCTC são estudos de ensaio clínico randomizado, e os dois últimos são estudos observacionais de corte. O local em que foi realizada essa pesquisa foram os ensaios clínicos na China e os observacionais nos Estados Unidos e na França. Com relação à população participante, eu tenho aqui um grupo que não apresenta a forma severa da doença, e nos outros grupos são as formas clínicas misturadas, tá? Com relação ao número de participantes, né, eu tenho uma variação aí, chegando aqui no estudo observacional com 255 participantes. A idade média, ela é em torno de 44,7 na primeira pesquisa, 46 que voltou na segunda, na outra já não foi relatada, e na última pesquisa em torno de 60. A porcentagem de pessoas do sexo masculino, a gente observa que no estudo de ensaio clínico eu tenho em torno da metade, né? Já no observacional eu tenho 100%, né, do sexo masculino,
e, em seguida, 71%, ou seja, a maioria. A porcentagem que apresentou a doença severa, eu tenho descrito só na pesquisa de Tang, né, que foi de 1,3%. Então, eles pegaram, analisaram as pesquisas, não só essas características, né, mas é que ele apresentou, e chegaram à seguinte conclusão. Nos estudos de ensaio clínico, não demonstraram significante eliminação do vírus, tá? E nos estudos observacionais de corte, foram encontradas baixas evidências do efeito da hidroxicloroquina na mortalidade e ainda relatos de uso de ventilação mecânica nos pacientes que utilizaram, de alguns pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina. Ou seja, não confirmam aí a eficácia da hidroxicloroquina. Com relação aos efeitos adversos, eles encontraram nesses pacientes diarreia, dor de cabeça, exantema, vômito, náuseas e visão borrada. Né? E aí eu fiquei na dúvida, poxa, não teve nenhum relato com relação à cardiotoxicidade? Aí eu fui dar uma lida nos artigos. Eu dei uma lida melhor nos artigos e observei que 2 pesquisas analisaram a cardiotoxicidade, sendo que em uma não foi evidenciado alteração e em outra teve uma cardiotoxicidade menor que 1% da população de estudo. Né? Então, foi isso que eu identifiquei. Mas, mesmo assim, né, Liu e os colaboradores citam no artigo que o órgão regulamentador de medicamentos dos Estados Unidos, que é o Food Drug Administration, o FDA, ele cita bem, né, que a cloroquina e a hidroxicloroquina causam anormalidade do QT, né, esse prolongamento no intervalo QT. Tanto usando eles de forma isolada, como em associação à azitromicina. E eu tenho alguns relatos de que a azitromicina também, ela promove anormalidade na eletrofisiologia cardíaca. Então, tudo isso a gente tem que estar monitorando esse paciente, tá ok? E aí, a partir desses e outros achados, que depois vieram muitas pesquisas, né, veio a decisão da Organização Mundial da Saúde, em 17 de junho, né, interromper os estudos da hidroxicloroquina na Covid-19. Tá? Essa decisão, ela foi baseada, como eu falei para vocês, nessas evidências que eu mostrei para vocês, que participaram desse estudo chamado Estudo Solidariedade. Esse estudo, Solidariedade, vem a ser uma série de pesquisas internacionais, né, padronizadas, com o propósito de encontrar o tratamento eficaz para a Covid-19. Ele foi um estudo lançado em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, em que participaram da pesquisa não só a cloroquina, como a hidroxicloroquina, mas também outros antivirais. O estudo, como eu falei, iniciou com os 2, né, mas quando foi em março, acho que foi em março, a cloroquina ela foi retirada devido aos maiores dados com relação à hidroxicloroquina. E aí permaneceu até junho o uso da hidroxicloroquina nessas pesquisas. Tá? Aí, em junho, ocorreu essa interrupção da hidroxicloroquina, e aí permaneceram estudos com o remdesivir, com o lopinavir, com o ritonavir e o interferon beta. Tá, ok? Mas um detalhe importante que eu achei também é que essa decisão foi realizada com base nessas evidências, e ele frisa bastante que não altera a Organização Mundial de Saúde Física, que não altera a mortalidade do indivíduo acometido pela Covid-19, mas
ele põe um asterístico lá no site da OPAS, né? Tem um asterístico lá dizendo assim, que são necessários mais evidências do uso da hidroxicloroquina na prevenção, tá, da Covid-19 e também no tratamento de pacientes não hospitalizados. Então, ele interrompe, mas dá esse adendo aí, que precisa de mais evidências, né, no uso da hidroxicloroquina nessas condições. Nesse mesmo dia, em dia 17 de junho, né, o nosso Ministério da Saúde também publicou uma nota lá no site, né, dizendo que devem ser permanecidos o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, né, nas formas leve, moderada e grave da doença, tá ok? Então, ainda assim, continua utilizando esse medicamento, né, principalmente a hidroxicloroquina, né? E a partir desses dados, a gente observa que, né, como a gente já tem muita pesquisa, que a gente não tem um medicamento ainda eficaz e seguro contra o SARS-CoV-2, né? Infelizmente, a gente não tem esse medicamento totalmente eficaz. Mais estudos estão sendo realizados e eu acredito que nesse momento, né, a medicina ainda não encontrou esse medicamento, mas aí o que deve prevalecer seja aí, né, a ciência, né, a ciência da comunidade, a ciência da educação, onde o indivíduo, ele deve praticar o isolamento, ele deve lavar as mãos, deve usar o álcool em gel, né? Então, acredito que isso deva prevalecer nesse momento, né, que a gente não tem, que é a forma mais eficaz de prevenir, né, a contaminação pela o SARS-CoV-2. Tá, ok? E aí, gente, era isso que eu gostaria de passar para vocês, né? A gente tenta responder em parte, mas essa pergunta ainda não está totalmente esclarecida, né? A gente fica pensando assim, será que se eu usar esse medicamento, na fase que eu tenho a exacerbação da resposta inflamatória, né, eu vou ter mais eficácia? Será que se eu usar esse medicamento, a hidroxicloroquina, no início da infecção, eu vou impedir a entrada do vírus, mas também eu acabo ocasionando uma diminuição da resposta imunológica. Isso daí, a gente tem que colocar isso na balança. Eu acredito que a gente tem que estudar mais com relação à hidroxicloroquina, né? Principalmente estudos em animais. Será que se a gente tivesse feito mais estudos em animais, já teria essa resposta da eficácia e da segurança da hidroxicloroquina? Né? Então, na verdade, surgem mais perguntas devido a essa pressa de utilizar a hidroxicloroquina. Mas já tem dados que não apresentam evidências, principalmente na mortalidade de pacientes utilizando a hidroxicloroquina. Agora, outra característica importante que eu comecei a analisar é que a gente observou na análise daqueles 4 artigos relacionados a estudos clínicos, né? A concentração utilizada, ela varia muito, né, de uma pesquisa para outra, né? Será que a gente não tem que encontrar também a concentração mais eficaz para ser utilizada no combate? Do Covid, eu tenho relatos na minha própria família em que utilizaram a hidroxicloroquina, né, e aí tiveram sucesso no tratamento, viram uma melhora rápida, mas também são relatos, pessoal. E eu tive outros relatos de pessoas bem próximas que eram atletas, né, e tiveram um prolongamento maior dos sinais e sintomas da Covid-19 e utilizaram a hidroxicloroquina. Então, eu acho que precisa de mais estudos para ver, né, esse aspecto aí desse fármaco, que parece ter um efeito, pelo menos in vitro, bom, né,
Eu acredito que tenha que ter mais estudo, tá ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês, para os futuros médicos. Pensem em todas essas implicações envolvidas no uso da hidroxicloroquina. Então, por isso que cada caso é um caso, né? Então, tem que estar monitorando o paciente. E era isso daí, pessoal. Eu já agradeço pelo convite, tá ok? Professora, a gente agradece você pela disponibilidade, por essa excelente aula. E eu tenho agora aqui algumas perguntas para te fazer. Jogaram aqui no chat. Qual a relação dos IECAS na Covid-19? Bom, pessoal, é, não dá para eu me ver aqui, né? Você Bom, pode parar a apresentação de tela. uhum. Aí, isso. E a sua câmera está desligada, professora, também. Por quê? Desligou de novo. Não sei por que não liga a câmera. Acho agora. Bom, não tá. Eu ligo e desliga a câmera, não sei por quê. Certo, mas vamos então para as perguntas, então, porque Tá ok. fica mais fácil. Aí a É, Aline perguntou qual é a relação dos IECAS na Covid-19. hum. Assim, pessoal, vamos tentar analisar aqui. É, os inibidores da, da enzima conversora, né, da angiotensina 2, inibindo esse receptor, né? Consequentemente, a gente acredita que traria um benefício para a entrada do vírus, né? Mas a gente tem que ver de forma mais específica qual seria a concentração ideal, qual seria, então, são necessários mais estudos com relação a esses inibidores, né? Não é só assim, eu vou utilizar e vai inibir. Eu tenho que ver qual é a concentração que eu posso fazer essa inibição, até porque eu posso ter uma resposta de down regulation, ou então de up regulation, dependendo da concentração utilizada. Então, é algo que não dá para a gente responder logo agora. Precisa o quê? Ter mais pesquisa para a gente analisar isso de forma mais pontual. Qual seria a concentração ideal desse inibidor? Para ele não promover uma resposta rebote com relação ao uso, né? Qual seria a concentração eficaz para não promover essa resposta rebote e também inibir essa entrada do vírus, tá ok? Então, precisa de mais estudos, pessoal. Certo. O Arthur também perguntou o seguinte: esses estudos de solidariedade possuem quantos por cento de efetividade e de toxicidade? Quantos por cento de repetibilidade? Efetividade e toxicidade. Olha, a porcentagem em si, eu não sei te dizer, porque são várias pesquisas internacionais. Eu sei que são muitos estudos, é um PDF muito longo. Esses quatro que eu demonstrei para vocês é uma pequena parte que fica bem evidente o resultado que eles acharam, né? Mas são mais de 100 estudos envolvendo não só hidroxicloroquina, mas também a outros medicamentos antivirais, também a cloroquina. Com relação à citotoxicidade, geralmente a gente observa em análise em células e
e o que eu tenho mais estudo com relação ao SARS-CoV são análises em células. Também é um vasto número de pesquisas. Para dizer exatamente a porcentagem, eu não tenho em mente agora, mas os estudos em células eles estão bem descritos da efetividade da hidroxicloroquina e da cloroquina, tá ok? Tá certo, então, professora. Essas foram as dúvidas de hoje. Eu, em nome da jornada, eu te agradeço pela sua disponibilidade e por essa excelente aula que a senhora forneceu para a gente. Ok, espero ter contribuído aí com conhecimento, né, com relação a esse vírus, que é um vírus de RNA, que fique bem claro que ele não, que eu já vi alguns profissionais da área da saúde falando que ele entra no núcleo, então ele fica ali no citoplasma, e aí eu tenho essa grande pergunta que eu acredito que ainda tenha que ser respondida, né, e aí eu deixo para vocês, né, futuros estudiosos aí, alunos ainda de medicina, de outra área da saúde, esse brainstorm, essa chuva de ideias aí, de repente, para vocês pesquisarem e analisarem de forma mais eficaz da ação da hidroxicloroquina. Não é algo que a gente tem que já suspender totalmente, né? Eu acredito que tem que ter mais estudo. Até com relação aos isômeros, de repente um isômero possa ter um efeito melhor na entrada, ou então no meio ali do mecanismo de replicação do vírus. E também atentar para esse detalhe desse medicamento, que ele tem essa ação antiviral, né, pelo menos em estudos in vitro, também tem essa ação imunomoduladora. Então, qual seria o melhor momento de utilizar esse medicamento na COVID? Que a gente observou lá que ele tem um quadro, a doença ela tem um quadro muito complexo, de diferentes formas clínicas, de diferentes fases, onde eu tenho diferentes produção do vírus, de replicação, de carga viral do vírus. Então, qual seria o momento ideal? Acho que dá falta ter pesquisas mais esclarecedoras com relação a isso, pessoal. Tá certo, professora. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá ok, então. Tchau, tchau. Tchau.